Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, agora e sempre, né? Primeiramente, a gente queria agradecer aí ao pessoal do IELAR, principalmente os espíritos superiores que administram essa casa, por ter proporcionado a nossa vinda até aqui. E também a USE, que é a União das Sociedades Espíritas de Rio Preto e região, que nos agendou, e aí estamos aqui, né? Para que nós possamos fazer uma reflexão, ficar em sintonia com o nosso Senhor Jesus, aprender um pouquinho mais, nesse dia a dia, nosso tão corrido, né? E só para iniciar, o pessoal da casa solicitou que falasse um pouquinho de mim. Eu pertenço a uma casa espírita, que é o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que fica lá na Zona Norte, onde sou membro lá da diretoria, né? Desenvolvendo uma série de atividades lá. E também a questão profissional, né? Sou professor de curso técnico, graduação, pós-graduação na área da administração, né? E também trabalho com o mercado financeiro, mercado de bolsa de valores já faz há 15 anos. Então, essa é meu lado profissional, além de casado e ter filhos. Mas o assunto que nós queremos abordar hoje, trabalhar hoje, é o seguinte: todos os dias, sem especificar qual o dia, tem dias que nós acordamos bem, tem dias que não acordamos bem. Tem dia que acordamos bem e o nosso dia a dia parece que finaliza não tão bem. E tem momentos ou dias que não acordamos bem e a coisa se inverte, ficamos bem. E a gente fica perguntando, por que isso acontece? O que acontece que no meu dia a dia parece que tem momentos bons ou desagradáveis? Por que manifesta-se isso? Por que não é tudo tranquilo, tudo numa boa, para que eu, na ocasião, sinta a felicidade? Existe uma série de discussões sobre isso, e eu trago um tema, um assunto, que é muito importante para que nós possamos entender. E aí parte-se do princípio seguinte: antes de sermos seres humanos, somos espíritos encarnados. E da mesma forma que o ser humano tem determinadas enfermidades, o espírito também tem determinadas enfermidades. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, onde o assunto que eu quero abordar com todos é sobre obsessão. E a obsessão é um tipo de enfermidade. E aí a gente precisa esclarecer isso, porque no nosso dia a dia, de repente nós estamos tendo processos, etapas, ações obsessoras e não percebemos. E diante disso, quando a gente sabe o que é isso, como devemos nos comportar? Qual a melhor forma de comportamento? Como que eu me deparo com a situação? Eu vou agir ou eu vou aguardar? Ou eu vou automaticamente ficar concentrado, em sintonia com o nosso Senhor Jesus? Quais são os procedimentos que eu devo ter quanto a isso? Então é nessa linha, né, nessa tênue, que nós vamos discutir um pouquinho sobre o item obsessão. E aí eu trago, Joana de Ângeles, no seu livro Alerta, diz assim: obsessão é enfermidade generalizada que graça entre os homens em decorrência do comércio psíquico infeliz com desesperador, ou seja, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, ou seja, determinados espíritos que influenciam outras pessoas. E aí no livro dos médiuns, traz também para nós, quem é que influencia nós a um caminho errado? São espíritos inferiores, nunca espíritos superiores, por algum motivo, por alguma situação. Então, que situações poderiam ser essa, que determinados espíritos nos influenciam? Ou de repente nós colocamos um ponto de interrogação: espírito me influenciar? Sim, somos influenciados e influenciáveis. Se a gente parte do princípio que somos espíritos encarnados, quantas são as pessoas com quem nós convivemos e influenciamos elas? Diretamente ou indiretamente? Para o bem ou para o mal? E aquelas outras pessoas, principalmente no trabalho, que acabam nos influenciando?
nos envolvendo mediante uma situação, tanto agradável quanto desagradável. Então isso acontece? Acontece. E os espíritos também fazem isso. Então, diante disso, a obsessão acaba se agravando nesse sentido. Espíritos inferiores nos influenciando. Mas como é que eu deixo o espírito inferior chegar próximo de mim? Ou me influenciar? Através das minhas imperfeições morais. Ah, mas eu sou imperfeito moralmente? Sim. Todos nós aqui estamos no mesmo nível. Eu não sou melhor que vocês, nem vocês são melhores do que eu. Somos todos seres humanos. Estamos aqui para aprender. E aí, partindo desse princípio, que imperfeições morais que eu estou dizendo? Ciúmes, ignorância, arrogância, orgulho, vaidades. Temos tudo isso. E a partir do momento que praticamos estas ações, automaticamente esses espíritos vão chegar próximo de nós. É como se fossem os afins se atraem. E diante disso, precisamos observar, né, essas situações. De repente eu estou tendo uma convivência perante a minha família, e eis que um familiar meu fala alguma coisa que eu não gosto, e eu agrido ele verbalmente. Está certo isso? Não. Ah, mas ele me agrediu, então eu tenho que usar com a mesma moeda? Não é por aí. Mas a partir do momento que eu fiz isso, eu abri uma porta, eu abri uma janela da minha ignorância, ou do meu orgulho, ou da minha vaidade, porque ele me agrediu, eu vou agredir ele também. E a partir do momento que eu abro essa porta, eu abro essa janela, eu estou o quê? Estendendo a minha mão e falo, venham, pode entrar. E quem vai entrar? Esses espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores que automaticamente vão estar me influenciando a ter mais esse tipo de atitude, a ser um pouco mais agressivo, a ser ignorante. Da mesma forma, se a gente pegar e perceber racionalmente, tanto uma mulher, né, quanto um homem, um casal, quando manifesta os ciúmes ali, a gente olhando de fora, nós vamos estar percebendo que aquelas pessoas ali, elas estão totalmente fora de si, agindo por instinto, agindo por influência, porque racionalmente, depois elas se arrependem, numa agressão verbal, numa agressão física, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas por que isso acontece? Porque deu abertura, e essas aberturas são as imperfeições morais, que é onde os obsessores, eles vão o quê? Se aproximando, né? É de uma vez? Não. É de uma hora para outra? Não. As coisas vão se acumulando e a gente não vai percebendo que isso vai acontecendo. É como se fosse nós colocarmos um rádio e colocar uma certa sintonia. Alguns gostam de sertanejo, e aí o que vai acontecer? O pessoal que gosta de música sertaneja vai se aproximar daquele som. Uns gostam de MPB, então o pessoal que gosta de MPB vai ali se aproximar. Então, qual sintonia que você tem que colocar? Das imperfeições morais ou das perfeições morais? Então é isso que a gente precisa o quê? Fazer esse entendimento, porque isso vai manifestar. E precisamos saber como lidar com tal situação. Que tipo de obsessões podemos ter, né, em que situação nós vamos estar. Então nós temos alguns tipos de obsessão. A primeira delas, a obsessão simples, que diz assim, no livro dos médiuns: a pessoa identifica muito bem o certo e o errado, e sabe que é uma presa de má influência. Ou seja, estamos tendo essa consciência agora. E mediante alguma coisa desagradável, que eu posso inclusive maltratar o outro, mesmo não agindo, a gente para analisar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou enciumado com coisas ou com pessoas? Por que eu estou querendo agredir aquela pessoa? Mas eu não fiz isso. A gente simplesmente está perguntando porque está sentindo isso. Quer dizer o quê? Está existindo um tipo de obsessão simples. Estamos entendendo o certo e o errado. E aí, diante disso, precisamos o quê? Desenvolver algumas atividades, que vamos falar daqui a pouco, para tentar evitar isso cada vez mais. Então, o primeiro tipo de obsessão, a simples. Segundo tipo de obsessão, fascinação. A pessoa fica iludida por alguma coisa e não consegue identificar o mal.
Quantas são as pessoas que fazem isso? Um exemplo: eis que vou numa padaria comprar pães e entreguei R$5 para o padeiro. E aí, diante disso, ele pegou e me entregou o pão e mais R$5. Entregou meu dinheiro de volta. Ele não percebeu. E aí, o que eu fiz? Eu entreguei para ele de volta? Não, fui para casa. Fui embora. Feliz. Enganei ele. Né? E detalhe, toda pessoa que pensa em enganar o outro, ou pensa que está tendo proveito disso, não fica quieto, vai falar para alguém. E aí acaba falando, porque senão ele não consegue guardar aqui dentro. Ele quer manifestar para o outro. E aí ele pega e manifesta para um colega. Então aí eu peguei e manifestei para um amigo meu. Fui na padaria lá do padeiro, e diante disso eu peguei os pães e ainda voltou o meu dinheiro. Olha, eu fiquei com lucro. Ganhei. Então estou o quê? Iludido. E detalhe, eu volto lá novamente para comprar mais pães. E eis que o padeiro erra de novo. Aí o que eu fiz? Eu peguei isso novamente e levei para casa. E falei para os meus familiares: olha, consegui de novo. O pão de graça ainda me devolveu meu dinheiro. Olha que emoção. E a pessoa começa o quê? A se iludir. E não sabe por quê, né? Mediante determinados acontecimentos desagradáveis. Por que acontece? Né? Por que acontece isso? Porque na hora que acontece eu não penso que eu fiz com determinado padeiro. Aquele dinheiro não é meu. Eu comprei aquele pão. Eu deveria devolver, eu deveria conversar, eu deveria esclarecer. Mas eu imagino que eu estou acertando. E será que está acertando? Eu estou se iludindo. E quantas são as pessoas que se iludem por uma série de coisas, coisas materiais ou não. E diante dessa situação, vamos supor que, numa situação, eu recebo um dinheiro de alguém mediante o meu trabalho. Recebo R$100, coloco na minha carteira e caminho para casa. Chego em casa, olha que eu abro a carteira, cadê meus R$100? Sumiu, perdi, e eu precisava desse dinheiro. Meu Deus, o que eu fiz? Por que sumiu esse dinheiro? Eu não descubro por quê, eu não sei por que aconteceu isso. Eu não lembro do caso lá do padeiro, naquela situação. Por quê? Porque eu estava iludido e não paro para analisar isso. Mas aí eu fico choramingando perante Deus que eu precisava desse dinheiro e eu acabei perdendo ele. Então são coisas nesse sentido que precisamos observar, que manifesta coisas desagradáveis na nossa vida, que a gente tem que perguntar: por que isso aconteceu? Estava para realmente acontecer ou eu proporcionei isso? Eu dei aberturas a fazer coisas desagradáveis, e os espíritos obsessores, né, vindo e automaticamente me iludindo. Então, o segundo tipo de obsessão, por fascinação. E temos aquele por subjugação. A pessoa fica sem interesse e deprimida, e faz qualquer coisa, ela fica à mercê. Quantas vezes as pessoas acordam de manhã, se assim conseguiu dormir, mas quer ficar lá na cama, ou pior ainda, ficar debaixo da cama, escondido, não quer ver ninguém. Aí muitas vezes a gente pega e comenta que a pessoa está depressiva, né? Que a pessoa não está bem, não quer ver ninguém, não quer ver o mundo, está perdido, né? E aí, quando chega alguém, pega na mão e leva, e vai conduzindo, e a pessoa deixa ser conduzida. O que é? A pessoa está subjugada. Ela imagina que está perdida no mundo, que ninguém gosta dela, que não consegue nada, que não vai conseguir nada, e diante disso fica à mercê, fica exposto. Ou seja, abriu todas as portas e todas as janelas, e diante disso só vai vir coisas desagradáveis. E parece que você está no fundo e vai mais fundo ainda, e não consegue saber por que é isso que acontece. De repente, é um processo de obsessão. E aí, muitas vezes, o nível que está isso, tem que ter um tratamento pesado em cima disso, porque a pessoa fica totalmente desorientada da vida, levando, inclusive, a caminhos, né, totalmente ruins, que não é o caminho, porque não é uma solução. Mas a pessoa fica à mercê sobre isso, né?
Um outro tipo de obsessão é a auto-obsessão. Mas espera lá, você está me dizendo que eu vou proporcionar em mim essa obsessão? Sim, é dessa forma. Sueli Schubert, inclusive, diz, no seu livro Obsessão e Desobsessão: sofrer por antecipação se tornando doentes imaginários. Alguém já sofreu por antecipação? A prova que vai chegar. Vou tirar minha carta e já estou sofrendo. Mas você fez todo o curso, fez todas as aulas. Por que sofrer por antecipação? Ou o vestibular que vai chegar, o concurso que vai chegar, ou qualquer outra situação. Ou seja, o sofrimento por antecipação, você está proporcionando a sua auto-obsessão. Então, diante de todos esses tipos de obsessão simples, por fascinação, por subjugação, por auto-obsessão, não necessariamente nessa sequência, mas todas elas você pode automaticamente estar recebendo, ou ter recebido, ou poderá receber. Diante de tudo isso, a gente já se colocou, né, no tipo de obsessão que nós temos, ou que ela pode manifestar. E aí, é muito importante, nós como seres humanos, é a única espécie de todos os animais que tem um lado racional e emocional e que consegue desenvolver uma série de coisas. Então, partindo desse princípio, nós temos que usar muito bem a nossa razão, o nosso conhecimento. E como estamos aqui aprendendo, então no dia a dia que nós temos da nossa vida, manifesta-se coisas nesse sentido. É aí onde nós temos que o quê? Racionalizar, entender o que está acontecendo, e não ser levado pelo instinto, pela emoção, porque de repente nós podemos proporcionar para os outros coisas desagradáveis, e que não gostaríamos de ter recebido. Então é muito importante que usamos dessa razão, e de repente está acontecendo um tipo de obsessão na nossa vida. Como que é o processo de obsessão, né? O espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele se identifica com a do encarnado. Ele se identifica por quê? Porque o cidadão, o encarnado, ele automaticamente proporcionou uma situação imperfeita ou imoral e deixou aberto tudo isso. Nos bastidores da obsessão, Filomeno Miranda nos informa que o espírito inferior, ele vem chegando de forma sutil, gradual, interligando célula a célula, organela a organela, organismo a organismo, tecido a tecido, e vai se agregando ali devagarzinho, não é de um dia para o outro. Mas por quê? Porque você vai insistindo em fazer aquelas atitudes desagradáveis que na ocasião você pensa que está certo. Porque ele vai se aproximando. E aí, não vem vai vindo 1, 2, 3, quando se percebe, tem uma legião. Por que é difícil uma pessoa que tem algum tipo de problema com bebida, drogas ou coisa nesse sentido, você chegar lá naquela pessoa, conversar quando a pessoa está sã, conversar com ela entendeu que está tudo certo, que não deve fazer isso e fala que não vai fazer mais. Aí passa algumas horas no outro dia, ela volta lá a fazer aquilo, porque ela não está sozinha. É como se fosse um cabo de guerra, aonde nesse cabo de guerra tem lá os espíritos obsessores e você do lado de cá querendo ajudar, só que você está sozinho, e lá tem uma legião, puxando aquela pessoa para lá, e você não consegue puxar essa pessoa para cá. Existe a questão física, vício, existe, mas não é só físico, ela é espiritual também. E aí fica difícil, porque já tem um grupo imenso de espíritos ali envolvidos. Por isso que é difícil retirar aquela pessoa de um bar, né, em termos de bebida alcoólica, e assim sucessivamente. Então, é dessa forma que as coisas vão se agregando, e os espíritos inferiores vão automaticamente desenvolvendo as suas atividades. Então, nós, com a influência de espíritos obsessores, a gente acaba sendo um tipo de hospedeiro, onde vai ter totalmente essa determinada influência, e vai nos conduzindo,
né, por determinados lugares, aonde quando vamos perceber, nossa, por que eu passei por ali? Por que isso aconteceu? Né? E aí tentar buscar respostas, muitas vezes a gente não consegue. Então tem que começar a sanar dali, de alguma forma, para realmente as coisas se afastarem, né, melhorarem. Diante disso, como que eu devo evitar, né, situações de espíritos obsessores se aproximarem de mim, ou que eu possa ajudar outras pessoas a evitar isso? O primeiro caminho para evitar isso seria o fortalecimento da alma. No Evangelho de Paulo, ele diz: orai e vigiai. Por que não vigiai e orai também? Ah, mas aí você está me dizendo que eu tenho que pegar e ficar rezando, ficar fazendo prece o dia inteiro? Não, não é isso. Faça sim a sua prece, ou a sua prece diária, ou sua prece da manhã, ou sua prece da noite, como você faz, como você estipulou, como você se sente bem. Faça isso, sem problema nenhum. Mas no nosso dia a dia, nós não estamos sozinhos e não estamos desamparados. Então, ficar em sintonia com nosso Senhor Jesus, pedindo ajuda para o nosso anjo da guarda, os espíritos superiores que sempre estão nos acompanhando, isso é importante. E a gente se afasta deles quando nós estamos muito no instinto. Use um pouquinho a razão e se conscientize naquela situação, naquele momento, né, de concentração, ou mediante uma situação difícil, o que devo fazer? É muito importante, para que a gente não dê um passo errado, né? Então, a partir do momento que estamos fazendo isso, estamos fazendo a nossa oração, porque estamos com essa sintonia. E vigiai, mediante uma situação desagradável, vigie, não execute, ou se executou, se arrepende, ou na ocasião, eu não falei, eu não me manifestei, mas eu pensei de forma desagradável, e pensamento é energia, então a gente acaba atraindo. Então essa pequena frase, né, que Paulo nos traz, orai e vigiai, e eu comento em vigiai e orai, independente da inversão, né, execute, começa a praticar. Eu costumo dizer que para que você tenha uma disciplina, sabe, executar aquelas tais atividades, isso tem que se tornar um hábito. Mas para se tornar um hábito tem que ter um treino. E como é que treina? Praticando. Então se você tem a cultura, a prática, o hábito, isso vai se tornar uma disciplina. Nós nos almoçamos todos os dias na hora do almoço, por quê? Ah, porque meu corpo pede, mas a gente sempre adianta ou atrasa o almoço. Mas se a gente lutar para ser naquele horário, isso vai se tornar uma disciplina, e vai se tornar uma coisa tão tranquila, porque você praticou muito, e isso se tornou um hábito, virou uma disciplina. Então é dessa forma que a gente faz, e é no dia a dia que nós vamos praticando, treinando, para que realmente a gente fique bom no orai e vigiai. A segunda forma que podemos proporcionar para evitar a obsessão é a vontade na prece. No livro A Gênese, diz assim: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Eu gosto de falar muito de prece, porque a gente percebe que prece as pessoas, na grande maioria, independente das religiões, eles entendem. Aí até inclusive muitas pessoas que falam, hoje eu fiz 500 preces, aí um outro, para não ficar tão longe daquele, fala, hoje eu fiz 1000 preces. Aí se pergunta, quantidade é a mesma coisa que qualidade? Não. E aí partindo desse princípio, eu gosto de entrar no ponto, como é a sua prece? São palavras bonitas? Não sei. Mas mais importante que são as palavras bonitas é a emoção que você coloca lá, a energia que você coloca lá. Na sua prece, você chora, você se arrepia, você se emociona. É isso que é prece. Tem que envolver totalmente isso. Tem algumas pessoas que vai fazer a prece na hora de dormir. Na metade da prece já está roncando. E acorda assustada. Nossa, será que eu terminei? Que prece é essa?
Então a prece, ela tem que gerar essa energia positiva, onde você realmente se arrepia, você chora, que gera a sua emoção. Nós choramos, principalmente, quando alguém do nosso íntimo, nosso familiar, ele está ali acamado, e a gente chora, bota os 2 joelhos no chão, pedindo para Deus, ajude pelo amor de Deus, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meu avô, meu filho, minha filha. A gente faz isso, porque a gente envolve uma energia tão forte, que passa um tempo, e o cidadão ou a cidadã se manifesta, levanta, fica bom, melhora, porque a gente envolve totalmente essa energia. Então é esse tipo de prece que precisamos ter. Se eu estou tendo um problema de obsessão, meu Deus, me ajuda, como eu devo fazer? Sabe, conversando com Deus nesse sentido, conversando com Jesus nesse sentido, mas gerando essa energia, porque nós somos energia, e a energia vai ser tão boa, tão gostosa, que parece que o coração dá até uma aliviada. E mais ainda, os espíritos obsessores começam a querer o quê? A se afastar. Porque se eles não se afastarem, quer dizer que eles estão querendo melhorar, então eles vão ficar com você, porque eles gostaram disso, foi gostoso, foi bom, isso melhora. Então é muito importante que fazemos essa reflexão sobre a prece, e como fazemos a nossa prece. No Livro dos Espíritos, questão 479, diz assim: a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta dos Espíritos: sim, mas não é para ficar somente com palavras. É isso, é essa energia da prece, que precisamos estar envolvidos, a todo momento que estamos desenvolvendo ela, que gera realmente essa energia, que você fique positivo, que você fique bem. É esse o caminho, e que automaticamente vamos proporcionar coisas boas. A autoeducação também faz parte do item para evitar a obsessão. André Luiz, em Missionários da Luz, diz: o obsediado, além de enfermo, quase sempre é também uma criatura repleta de problemas espirituais. E é necessária a disciplina de si mesmo, pois senão levará tudo isso no pós-morte. A autoeducação é muito importante. As minhas atitudes, os meus pensamentos do dia a dia, o que eu faço quanto a isso? Se eu começar a tentar melhorar isso, eu já começo a fechar portas para que aqueles espíritos superiores não entrem na minha casa, aqui dentro, né? Não entrando na minha casa, já é muito bem. Eles podem até bater, mas eles vão se afastar, porque a porta vai estar fechada. Mas a todo momento nós temos que estar analisando isso, executando isso, praticando isso. A desobsessão, Emmanuel nos informa que é um trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento, ao raciocínio, à fé. Tem determinados momentos que nós não estamos bem, e aí é muito importante que tenhamos humildade. E diante dessa humildade, eu vou chegar no meu amigo e falar assim: eu não estou bem, eu não consigo fazer uma prece, você pode me ajudar? Quando estamos fazendo isso, a atitude de um humilde, automaticamente ele me ajudando, eu sou só uma varinha, eu começo a formar mais uma varinha, junto comigo, e o feixe vai ficando grosso, e com o feixe grosso fica difícil do quê? Quebrar. Então, buscar ajudas é o caminho para ter essas melhoras. Buscar ajuda onde? Num centro espírita, agregada ao quê? A uma palestra pública, mais o quê? O nosso passe, a água fluidificada que é oferecido ali, tudo isso é medicamento, tudo isso é remédio, tudo isso vai tender a nós melhorarmos. Mas é aquela coisa, eu tenho uma dor de cabeça, será que um único analgésico vai resolver? Nem sempre. Então eu preciso de mais medicamentos para isso, e que mais ainda, que eu faça trabalhos de prevenção, para que realmente aquela dor de cabeça não volte mais. Então que o meu estado de obsessão não volte mais, que eu melhore e continue a desenvolver a minha vida, e que
ele não se manifeste mais. Então, tudo isso é muito importante que nós analisamos, para que realmente a gente não tenha situações desagradáveis. Então, o passe, que é a forma de evitar ou tratar, André Luiz diz nos Domínios da Mediunidade: o passe é uma transfusão de energia agregada à água fluidificada, e mais ainda, agregado ao culto do Evangelho no lar. Isso é muito importante. Então, na nossa semana, determine um dia, na semana, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não sei qual horário, mas um dia somente. Pega o Evangelho. Se não tem o Evangelho, a gente providencia um Evangelho. E diante disso, ali na sua casa, reunido com os familiares, mas se os familiares não quiserem se reunir, não tem problema. Da mesma forma que tem espíritos aqui, vai ter lá na sua casa, no seu momento, porque você marcou. Por exemplo, toda terça-feira às 8 horas da noite. Mas lembre-se de uma coisa: vai existir uma série de situações que não vão deixar você fazer o Evangelho das 8 horas na terça-feira. Telefone que toca, o vizinho que bate, alguém se manifesta falando: me atende aqui, me ajuda aqui, ou coisa nesse sentido. Mas se não for nenhuma coisa grave, execute o Evangelho. Isso talvez não vai acontecer uma única vez, pode ser que aconteça várias vezes. Então, nosso Evangelho, terça-feira, 8 horas da noite, providencie uma água fluidificada, num jarro de água, o Evangelho. Mas eu não tenho o Evangelho. Não tem problema, aqui no centro, como aconteceu aqui na entrada, eu recebi um papelzinho. Isso aqui não é por acaso. Se eu não tenho o Evangelho, ali naquele dia, na terça-feira, eu vou ler essa mensagem e fazer uma reflexão sobre ela. Isso já ajuda? Sim, e muito, porque eu vou fazer a minha prece inicial, vou dar abertura aos trabalhos, vou fazer a minha leitura do Evangelho ou desse panfleto, vou fazer a minha reflexão, agradecer a semana que passou e a próxima que está por vir, e encerrar com uma nova prece. E ali naquela água fluidificada está o nosso medicamento, está o nosso remédio. Isso faz parte do processo de tratamento? Sim. Não só na questão de obsessão, mas sim de melhora na nossa vida, das coisas que eu tenho para desenvolver, das coisas que eu preciso evoluir, crescer nesse mundo. Uma outra forma também de nos melhorarmos é a educação do pensamento e da palavra. André Luiz, nos bastidores da mediunidade, nos informa assim: renovemos o pensamento e tudo se modifica conosco. Ele ainda nos informa: converse com serenidade, com respeito, colocando-se no lugar da outra pessoa. Ouve e educará suas manifestações verbais com mais segurança, com mais proveito. Eu lembro de uma situação onde estávamos reunidos na casa de um amigo, e tinha mais, se não me falha a memória, mais 3, 4 casais. E eis que o dono da residência, passava um momento ou outro, ele agredia a esposa verbalmente, e a esposa agredia ele verbalmente. E eis que a esposa foi comprar uma bebida, um alimento lá para nós. E a gente ficou ali conversando. Aí a esposa chegou. Na hora que ela abriu a porta da casa, o marido dela pegou e se manifestou: olha, chegou a cobra. Aí ela automaticamente, para não ficar de fora, também se manifestou: mas o coiceiro está aí dentro. Aí a gente percebe que alguns casais deram uma risada, brincaram para descontrair, mas o clima foi ficando tão desagradável, que a festa acabou antes do tempo. O pessoal começou indo embora. Por quê? Começou a se afastar daquele ambiente. Por quê? Ela deu abertura, ele deu abertura, e o momento que poderia ser totalmente agradável foi desagradável. Ela talvez não pensou no que falou, mas falou. Ele da mesma forma. Então precisamos nos educar. Se ela na ocasião quis falar isso como ele quis, por que falou? Por que falou? Segura. Como o Chico já nos ensinou, né?
através de Emmanuel, pega lá o copinho de água e coloca água na boca e fica com a boquinha fechada. Porque a partir do momento que eu estou falando, e não é agradável, eu estou agredindo. A agressão não está proporcionando um ambiente agradável, pelo contrário, um ambiente desagradável. E mais ainda, fazendo isso, eu estou dando abertura. Abertura para os espíritos inferiores chegarem próximo de nós. Então, nem sempre aquilo que estou falando é de forma agradável para os outros. Eu estou agredindo. Eu, no lugar do outro, como que eu receberia isso? Então é muito importante que fazemos esse entendimento. E isso é um aprendizado, isso é um crescimento, isso é uma evolução. A nossa referência é quem? Jesus. Nosso professor, nosso mestre, a pessoa que nos orienta, nos designa para N atividades. Tenho dúvida? Pergunto para ele. Pergunto para ele. E a gente sabe que naquele momento ele não faria isso para ninguém. Quando foi que Jesus pegou e arrancou uma faca do bolso, pegou e que apunhalar alguém? Agredir alguém? Em nenhum momento. E se eu confio nele, se eu acredito nele, e quero fazer as coisas que ele fazia, pronto, esse é o caminho. Seguindo ele, executando as minhas ações como ele executou. Então é nessa forma, nesse entendimento, que a gente aprendeu um pouquinho sobre obsessão. O que é, os seus tipos e a forma de evitar, a forma do seu tratamento. Então que sigamos essas ações, porque nós vamos ter várias oportunidades todos os dias. E como vamos nos comportar mediante tais situações. Um bom dia a todos. Ficam com Deus, ficam com Jesus, e que caminhemos unidos, juntos, de forma coletiva, para chegar no objetivo do projeto maior de Jesus, que é instalar o quê? O amor. Muito obrigado.